Seguimos então para o capítulo 9 da frente B, ângulos na circunferência. Bom, antes de começar a aula, deixa eu só avisar uma coisa, né? Você, por favor, eu já falei isso antes, mas vamos lembrar de novo. Né? Se você achar necessário, você faça uma pausa no vídeo. Quando você não entender algum ponto, não ficou muito claro, pausa o vídeo, volta um trecho, né? E assiste novamente para ver se você entende. Se você achar que eu estou falando muito rápido, você pode, inclusive aí no YouTube tem um controle para você ajustar a velocidade do vídeo, né? Então coloca ela em 0,75, vai ficar um pouco mais lento. Se bem que eu já acho que eu falo meio devagar, mas tudo bem, vai dar a opinião de cada um. Vamos então falar sobre ângulos na circunferência. A trajetória de um automóvel em uma curva, aqui olha, está representando aqui automóveis de corrida, né? O deslocamento dos ponteiros de um relógio, o percurso de um satélite, está aqui os satélites, né? Na órbita da Terra, são exemplos de situações que podem ser associadas à ideia de ângulos em uma circunferência, né? Nos satélites é importante isso para determinar o alcance, né, dos satélites de comunicação. E nas curvas também, né? Os pilotos eles levam isso em consideração para saber o momento certo de frear, né? De tangenciar a curva, né? Para o carro não derrapar. Então o assunto de hoje vai ser justamente esses ângulos que a gente forma com a circunferência, tá bom? Isso possibilita inclusive a obtenção de medidas físicas inacessíveis. Eu já falei sobre isso quando a gente estuda trigonometria, né? Distâncias inacessíveis são aquelas distâncias que a gente não pode medir diretamente, com uma régua, com uma fita métrica. Ninguém vai conseguir medir, por exemplo, a distância de um certo ponto na face da Terra até o satélite. Não tem como medir isso diretamente. Mas essas medições podem ser feitas indiretamente através das propriedades dos ângulos na circunferência. Então começamos com o conceito de ângulo central e arco de circunferência. Importante isso, tá? Você entender a diferença. Ângulo central relativo a uma circunferência é todo ângulo cujo vértice é o centro dessa circunferência. Então, se você tem aqui o ângulo AOB, o vértice é O. Se ele coincidir com o centro de uma circunferência, tá? Ele não está aqui, nem está aqui, nem está do lado de fora, ele está exatamente no centro da circunferência, então a gente diz que isso aqui é um ângulo central, tá bom? Bom, veja que o ângulo central ele determina, né, os lados do ângulo, eles atingem a circunferência no ponto A e no ponto B. E acaba ele determinando um arco. Na verdade, ele determina dois arcos, né? Esse arco vermelhinho aqui, ó, e esse outro arco aqui. Ambos podem ser chamados de AB, né? Porque começa no A e vai até o B. Só que tem um detalhe, tá? Costuma-se denominar o arco menor como AB, o menor, porque ele determina um menor e um maior, que é esse aqui. Então o menor a gente chama de arco AB. Enquanto que o outro arco, o arco maior, a gente recorre a um terceiro ponto, né, arbitrário, você escolhe um ponto lá, dá uma letra para ele, e então fica assim, arco ACB, tá bom? Isso é para distinguir, mas geralmente a gente vai sempre se referir ao arco menor. Agora, pode acontecer de os dois arcos terem o mesmo comprimento, né? Melhor dizendo, o mesmo ângulo, né? Os dois arcos. E aí, como é que fica? Aí a gente chama isso de semicircunferência, porque olha, aqui tem a metade de uma circunferência e aqui tem a outra metade da circunferência, tá? Então, caso os pontos A e B sejam extremos de um diâmetro, que é o que acontece aqui, ó, o ponto A e o ponto B são extremos de um diâmetro que passa pelo centro, forma 180 graus. Então, os dois arcos definidos por eles são congruentes, têm a mesma medida. Esse arco tem a mesma medida que esse outro verdinho aqui, e eles são chamados de semicircunferência. Agora, medida de arcos de circunferência. A medida de um arco de circunferência em graus, atenção, em graus, define-se como a medida do ângulo central que o determina. Então,
Se você tem o ângulo central AOB, ele tem uma medida θ em graus, então a gente diz que o arco também tem uma medida θ. Então a medida do arco AB é igual a θ. Então essa medida é sempre igual a esta do ângulo central. Muito cuidado, porque daqui a pouco a gente vai falar de ângulos que não são ângulo central, tá? Mas sempre que for ângulo central, então a medida do ângulo central é a mesma medida do arco determinado por ele. Muito bem. Agora, perceba que se a gente somar, né, adicionar a medida do arco maior, né, e do arco menor, é claro que vai dar 360 graus, porque é uma volta completa, né? Então, a gente também pode dizer, olha, que a medida do arco ACB, o maior, é a mesma coisa que pegar o 360 e tirar a medida do arco menor. Concorda? Né? Se você tem uma volta completa, tira esse pedacinho aqui, que está representado pela letra θ, o que sobra é o arco maior, né? Então a medida do arco maior é 360 menos θ, e a medida do arco menor é θ. Okay? Agora, como eu falei, né, a gente ia falar de outro tipo de ângulo, que é o chamado ângulo inscrito. Define-se como ângulo inscrito, relativo a uma circunferência, todo ângulo cujo vértice é um ponto dela. Dela quem? Da circunferência, né? Então o vértice, olha ele aqui, ele não está mais no centro da circunferência. Ele é um ponto da própria circunferência. Então, e os lados do ângulo, né, VB e VA, eles são cordas, né? Observe, eles formam cordas dessa circunferência. Então, quando isso acontece, a gente diz que trata-se de um ângulo inscrito. Agora é importante, tá, esse teorema. A medida de um ângulo inscrito em uma circunferência é igual à metade da medida do arco determinado por ele. Atenção, isso é muito importante. Então veja, ele está dizendo aqui que a medida do ângulo inscrito, que aqui está sendo representado pela letra alfa, é claro que é uma medida em graus, ele é a metade deste ângulo aqui. Ah, professor, mas você não disse que era igual? Não. Igual é quando é um ângulo central, né? Se eu tivesse um ângulo que começa aqui no A, vai até o centro e depois vai até o B, aí a medida do ângulo central seria igual à medida do arco AB. Agora, neste caso aqui, a gente está falando de ângulo inscrito. O vértice não está no centro, ele está na própria circunferência. Então, neste caso, essa medida aqui é sempre a metade da medida do arco correspondente, tá? Representado por essa fórmula aqui, tá certo? Então, por isso que eu botei aqui que é diferente, olha, né? Ângulo inscrito é diferente de ângulo central, tá bom? Vamos lá. Agora, triângulo inscrito, não é ângulo inscrito, é triângulo inscrito em uma semicircunferência. Atenção, aqui não é uma semicircunferência, mas vai servir como um exemplo aqui. Dizemos que um triângulo é inscrito a uma circunferência, não estou falando de semicircunferência, estou falando de circunferência, quando apenas os seus vértices são pontos dela. Dela quem? Da circunferência. Então, está aqui o vértice desse triângulo, é um ponto da própria circunferência. O outro vértice é um ponto da própria circunferência. E esse outro vértice também é um ponto desta própria circunferência. Então, neste caso, a gente diz que esse triângulo está inscrito na circunferência. Tá? Inscrito em geometria significa desenhado por dentro, certo? Agora, todo triângulo inscrito em uma semicircunferência, agora sim eu estou falando de semicircunferência, então ele é retângulo. Tá? Isso é um teorema, tem demonstração, aí no livro está a demonstração. Eu não vou fazer a demonstração aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tá? Então eu estou apenas afirmando e pedindo que você memorize isso aqui.
todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Então está aqui, né? Se esse triângulo é um triângulo inscrito, é, mas ele é inscrito em uma semicircunferência. Por quê? Porque um dos lados dele é um diâmetro. Ele formou a metade da circunferência aqui, olha, uma semicircunferência. Então é garantido que nesse caso ele vai ser retângulo. Está indicado por este, né, símbolozinho aqui de ângulo de 90 graus, ângulo reto, tá certo? Aqui não é semicircunferência, mas aqui é metade da circunferência. Bom, um outro conceito que a gente, né, vai abordar é o de potência de ponto. Agora note o seguinte, a partir daqui a gente vai tratar de comprimentos, tá? A gente não vai mais falar de ângulos, vai falar de comprimentos e distância, né? Vamos usar unidades como centímetro, metro, seja lá o que for. O que a gente estava falando antes era de ângulos. Agora sim, em geometria chamamos potência de ponto P ao produto de todas as distâncias, olha lá, distâncias, de P aos pontos de interseção de uma reta que passa por P, com uma circunferência dada. Professor, não entendi nada. Então vamos ver o desenho, né? Eu tenho aqui um ponto P, que ele está falando aqui, ó. Então, todas as distâncias de P aos pontos de interseção de uma reta que passa por P. Então vamos considerar essa reta aqui. Ela começa aqui em J, passa por P e vai até I. Essa outra aqui, ó, começa em A, passa por P e vai até B. Então todas elas têm essa característica, elas sempre passam pelo ponto P, tá? Muito bem. Então a gente diz potência de ponto é o produto PA vezes PB, tá? Olha, P, a distância PA multiplicado pela distância PB é sempre constante, é igual, por exemplo, a distância de PE multiplicado por PF, ou então de PC multiplicado por PD. Vai ser sempre igual, está aqui escrito aqui embaixo, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD, que é igual a PE vezes PF, PG vezes PH, que é igual a PI vezes PJ. Por isso que ele diz aqui que é constante, tá certo? Vamos ver as implicações disso, né? Primeiro, o teorema das cordas. Se por um ponto P no interior de uma circunferência, o ponto P está dentro da circunferência. Se passam duas cordas, AB e CD, o produto das medidas PA e PB é igual ao produto das medidas PD e PC. Né? Essa fórmula aqui, ó, PA vezes PB, é a mesma coisa que PC vezes PD. Tá? Isso vai ser útil para a gente quando a gente precisar calcular algum pedacinho, algum segmento desse dentro de uma circunferência, como neste exercício aqui, essa questão resolvida. Determine a medida x indicada na figura. Então, a gente não sabe quanto mede esse pedacinho daqui até aqui, mas ele diz que vale x mais 5. E esse daqui até aqui mede x mais 1. Agora, a única coisa que a gente sabe mesmo é que aqui deste ponto de interseção até aqui mede 6 e daqui até aqui mede 3. Então, usando esse teorema das cordas, né, a gente vai ter 3 vezes x mais 5, 3 vezes x mais 5 é a mesma coisa que 6 vezes x mais 1. Né, tá aqui, 6 vezes x mais 1. Fazendo a distributiva, 3x mais 3 vezes 5, então vai dar 3x mais 15. E aqui é 6 vezes x dá 6x, mais 6 vezes 1, que dá 6. A gente fica com uma equaçãozinha aí de primeiro grau, que se você resolver, você vai ver que x então vale 3. Que é isso que ele pediu, determine a medida de x. Determinou, x vale 3. Tá? Então você já fica sabendo, por exemplo, que esse pedaço daqui até aqui mede 3 mais 5, né? Ou seja, mede 8. E essa aqui mede 3 mais 1, ou seja, mede 4. Tá bom? E de fato você vê que 3 vezes 8 dá 24. E 4 vezes 6 também dá 24. Agora, ponto P externo com duas secantes. Essas que a gente viu, o ponto P era interno, era dentro da circunferência.
Agora vamos ver um caso em que o ponto P é externo com duas secantes. Dados dois segmentos secantes a uma circunferência que partem de um mesmo ponto externo a ela, o produto do comprimento de um segmento secante por sua parte externa à circunferência é igual ao produto da medida do outro segmento secante por sua parte externa. Professor, não entendi absolutamente nada. Pois é, até eu, se eu lesse esse texto aqui, ficaria meio complicado de entender. Então a gente deve ler com calma, né, e com o auxílio de um desenho entender melhor. Então vejam lá. Eu tenho dois segmentos secantes. Secantes é que corta, né, a circunferência. Então, ó, o segmento PB está cortando esta circunferência, acabou determinando esta corda aqui AB. Né? E o segmento PD de dado também é secante, ele também está cortando e determinou um segmento CD, que é nos pontos onde ele corta a circunferência. Então você tem aqui uma parte externa, que está representada aqui com essa corzinha aqui, tá? E a parte interna, né? Então ele disse que o produto do comprimento de um segmento secante, por exemplo, PB, por sua parte externa, PA, é igual ao produto da medida do outro segmento, ou seja, PD, por sua parte externa, PC. Em suma, fica assim, ó, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Você pode lembrar sempre assim, a parte externa vezes o total é igual a parte externa vezes total, tá? Parte externa vezes total é igual a parte externa vezes total, que é o de P até D, que é o total. Isso vai ser útil porque a gente vai ver um outro caso aí onde essa fórmula vai se aplicar do mesmo jeito. Bom, agora o ponto externo com uma secante e uma tangente. Secante corta, tangente toca. Vou logo direto para o desenho, que seria esse caso aqui. Olha. Partindo do ponto P, eu traço uma tangente. Ela está tocando aqui no ponto de tangência, representado pela letra T. E o outro segmento, né, a outra semirreta, ela é secante, ela está cortando a circunferência, determinando essa corda AB. A parte externa é aqui, é PB. Professor, mas essa daqui, qual é a parte externa? PT. E a parte interna? É a mesma coisa. Né? É o segmento todo, nesse caso. Né? O segmento todo é PT e a parte externa é PT também. Aqui, o segmento todo é PA e a parte externa PB. Então, pelo macete, ó, parte externa vezes total é igual a parte externa vezes total. Olha, parte externa PB vezes o total, que é PA, é igual a parte externa PT vezes o total, que também é PT. Por isso que aqui ficou a PT ao quadrado. Tá? PA vezes PB é igual a PT ao quadrado. Toda vez que você tiver o segmento tangente, né, e o outro secante, vai aparecer esse aqui, que é tangente, né, vai estar elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos ver aqui um exercício para poder ficar mais claro. Próximo ao lago circular, está aqui o lago circular, em cuja margem está um caiaque, olha o caiaque aqui, situa-se uma cabana. Está aqui a cabana. Para mim isso aqui não é uma cabana, mas ele está dizendo que é. A distância da cabana ao lago, se tomada ao longo de uma estrada que vai da cabana ao lago e o tangencia, ou seja, toca no lago, tá? É 120 metros. Então, a estrada que ele está se referindo é esse traço aqui, que passa beirando o lago, tangenciando o lago, 120 metros. E tomada ao longo da linha reta que liga o caiaque até a cabana, tá? A distância é de 40 metros. Então, da porta da cabana até chegar aqui no lago, né, vai dar 40 metros. Muito bem.
Determine a distância do caiaque à cabana. Então ele quer saber quanto é que vai daqui do caiaque até a porta da cabana. Tá. Então qual é a propriedade que a gente vai usar, né? Justamente aquela das secantes e tangentes, porque eu tenho aqui uma secante, corta o lago, e essa aqui é tangente, ela toca o lago, tá? Então, vai ser aquela PA vezes PB é igual a PT ao quadrado, né? Então, daqui da porta até esse ponto de tangência, dá 120 metros, a gente vai ter que elevar ao quadrado, né? Então, vai ser a distância D, que é do caiaque até a porta, vezes a distância externa, que é 40, é igual à distância aqui tangente elevado ao quadrado, 120 ao quadrado, tá? Passando o 40 aqui para baixo, fazendo as contas, elevando ao quadrado, dividido por 40 e tal, a gente conclui que D vale 360 metros. Então, da distância do caiaque até a porta da cabana, vai dar 360 metros, tá? Se você não entendeu muito bem, pausa e volta um pouquinho esse trecho aí. Questão número 7, ele diz o seguinte, olha, dadas a circunferência de centro O, está aqui, e raio R, está aqui o raio, bem como as retas secantes e tangente a ela, conforme a figura. Então está aqui a secante PB e tangente PE, cujo comprimento aqui é x. Determine a medida de x, né, desse tangente PE. E depois determine a medida do raio, esse pedacinho aqui, daqui até aqui. Tá? E agora, vamos usar os dois casos que a gente viu, né? Então, primeiro, pelo teorema das secantes e tangentes, você tem aqui secante e tangente. Então, vai ser PE ao quadrado, né? Esse segmento tangente a gente eleva ao quadrado. Vai ser igual a PA vezes PB. Tá? PA mede 4 e PB mede quanto? Mede 5 mais 4, né? Mede 9. E PE mede quanto? Mede x. Ah, mas tem que elevar ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, né? Que vai ser igual a PA vezes PB, ou seja, 4 vezes 9. Né? Virou uma equação de segundo grau bem fácil de resolver. 4 vezes 9 são 36, x ao quadrado é igual a 36. Extrai a raiz quadrada de ambos os lados, a gente conclui que x vale 6. Né, que é esse pedacinho aqui. E com isso a gente respondeu a letra A dessa pergunta número 7. E a letra B? A letra B ele está pedindo a medida do raio. Então vamos ver. A gente vai utilizar, né, o teorema PC vezes PD é igual a PA vezes PB. Esquece agora a tangente por enquanto, né? PC vezes PD é igual a PA vezes PB. Ora, PA vezes PB a gente já calculou, né? PA vezes PB deu 36. E PC, ó, PC até aqui, né? E vezes PD. A gente sabe quanto mede PC? Ah, não é 10? Não, 10 é PO. A distância do ponto P até o centro da circunferência vale 10. Né? Agora, PC vale quanto? Ora, observa o seguinte, de C até O é um raio também, né? É a mesma distância de O até D, que vale R, né? Então, eu posso dizer que de P até O é a mesma, aliás, a distância de P até C é a mesma coisa que 10 vai até o centro, né? Menos o raio. Se a gente for até aqui e voltar, essa distânciazinha aqui vale 10 menos R. Tá? Isso vai servir para a gente. E, então vai ser ó, PC vezes PD, né? 10 menos R vezes PD, que é o total, vai ser 10 mais R. Por isso que apareceu aqui, ó, 10 mais R. Então vai ficar 10 menos R vezes 10 mais R. É igual a PA vezes PB, que dá 4 vezes 9, ou seja, 36.
Fazendo essa continha aqui, o produto de uma soma por uma diferença, se você souber produto notável, você já cai direto aqui no resultado. Se você não souber, vai fazer a distributiva, que também vai encontrar esse mesmo resultado. Então, eu fico 100 menos r ao quadrado é igual a 36. Tá? Resolvendo essa equação, tal, passando para o outro lado, não sei o que, vai ficar r ao quadrado igual a 64. Tá certo. E qual é o valor de r? É só extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Então, r vai valer 8, né, que é a raiz quadrada de 64. Tá bom? Bom, aplicando conhecimentos opcionais, você pode fazer do 1 até o 5, eu sugiro que façam, né? E consolidando saberes, também você pode fazer o 4, o 10 e o 12, para exercitar bem isso. Agora, eu peço que envie pelo AVA apenas o 5, o 11 e o 13 da seção Consolidando Saberes. Ah, professor, qual é a página? Poxa, abre o livro aí e vê qual é a página, né? Eu só estou te dizendo o seguinte, para você enviar pelo AVA, é da seção Consolidando Saberes desse capítulo, tá? Mas apenas os exercícios 5, 11 e 13. Se você quiser, opcional, você faz também o 4, 10 e 12, mas não precisa mandar para mim, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção.